Olá, eu sou Gisele Santana e esse vídeo eu estou fazendo para contar um pouquinho da minha história para você que está chegando aqui agora no canal e quer saber, né, por que emagreça a sua mente. Bem, eu sou uma carioca de 44 anos, sou casada, tenho dois filhos, Miguel e Alice, sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro e, Gisele, e disso tudo, por que falar sobre emagrecimento? Bem, esse canal aqui ele surgiu por conta da minha história, né, da minha vida. Até os 4 anos, mais ou menos, eu era bem magrinha e, segundo minha mãe, eu comia bem pouquinho. Como eu estava sempre doentinha, né, palavras dela, ela relacionou a questão de eu estar sempre resfriadinha, com febre, ao fato de não comer bem. Então ela me levava a médicos e pedia que eles dessem, né, remédios para aumentar o apetite. Na cabeça dela, se eu comesse mais, eu ficaria menos doente. E naquela época, né, os médicos também faziam essa relação, né, entre mais comida, mais saúde. Enfim, ela dava os remédios, né, que os médicos passavam e realmente o apetite foi abrindo e eu fui engordando, engordando. Até que por volta dos 7, 8 anos eu estava bem acima do peso. Eu tenho fotos que eu não tinha nem pescoço. Enfim, vieram os apelidos e muitas lágrimas, né? Eu sempre fui muito sentimental e vinha aqueles apelidinhos que eu não gostava e eu chorava, chorava. E por conta disso eu fui me recolhendo no meu mundinho, sabe? Para não sofrer com aqueles apelidos, eu preferia não brincar, não estar entre os amigos. E comecei a buscar na TV uma fonte de fuga, né? Eu ficava vendo filmes, ficava vendo desenhos e, obviamente, comendo mais. Então, a cada vez que eu passava por uma dificuldade social, digamos assim, eu me recolhia mais e comia mais. Então, os quilos, na verdade, foram só aumentando. Na adolescência não foi diferente, porque eu queria estar ali, né, entre as amigas, mas tinha que escutar aquelas piadinhas que eu não gostava muito. E também eu não tinha roupas, sabe, para estar entre os colegas. Nessa época, meus pais não tinham, né, não estavam numa situação financeira muito boa. Minha madrinha que comprava minhas roupas e acabava comprando roupas assim que não eram adequadas para minha idade, né? Naquela época não tinha essa coisa de plus size. E eu me sentia diferente das outras meninas. Então, fui cada vez mais me recolhendo, até que comecei a buscar no externo, no exterior, soluções para emagrecer. Comecei a fazer dietas absurdas, né, de restrições, parava de comer pão, parava de comer massa, não bebia refrigerante. Aí eu consegui emagrecer um pouco, mas durante um período, né, porque ninguém consegue ficar muito tempo com restrições. E quando eu engordava, engordava em dobro. Comecei a trabalhar, veio a vida adulta, e eu comecei a buscar outras soluções, tipo tomar remédios, comprar cintas, chás milagrosos, enfim. Sempre buscando no exterior uma solução que eu, nessa época, não sabia que era interna. Como eu falei, infância e adolescência, eu sofri muito, sabe? Eu chorava muito, não tinha amigos. E lá por volta dos 17, 18 anos, eu resolvi me libertar. Tipo assim, eu me amo e quem não gostar de mim é que é o errado. Lá no fundinho eu não me amava tanto assim, sabe? Mas eu passava para as pessoas aquela imagem de que eu era muito forte, que eu era muito independente e que eu não dependia de ninguém. Então eu estava sempre sorrindo, mas era uma pessoa assim ressentida, sabe, maldosa, sempre buscando assim uma palavra para afetar o outro. Vinha aquela colega bonita, né, com corpão, nossa, mas esse cabelo não ficou bom em você, né? Nossa, essa roupa não tá muito legal. Eu buscava assim, tentando colocar o outro para baixo, me encontrar.
ficar feliz, quando na verdade isso não acontecia, né? Enfim, tomava remédio, emagrecia, parava o remédio, engordava. Fazia uma receita louca lá, uma dieta louca restritiva, emagrecia, parava e engordava. E nisso eu ia ficando mais triste, né? Mas comecei a achar mesmo que o corpo que eu queria não era para mim, né? Que eu nunca ia conseguir emagrecer, que eu nunca ia conseguir chegar ao corpo que eu desejava. E cada vez assim, hoje, né? Essa percepção que eu conto para vocês é o que eu tenho hoje. Eu hoje, olhando para o passado, eu vejo que eu era uma pessoa muito triste, sabe? Muito solitária. Apesar de, nessa época adulta, já fazer questão de estar no meio das pessoas. Mas eu sempre estava muito assim, reativa, sabe? Se eu chegasse num lugar e alguém risse, eu já achava que estava rindo de mim. Se eu chegasse e alguém olhasse meio assim, eu já falava, tá olhando torto para mim. Então eu era aquela pessoa assim chata, né? Que sabe, sempre assim, a vítima. Ai, coitada dela. Assim, fui levando, nesse engorda e emagrece. E aos 35 anos eu casei. E eu falo que eu vim para quebrar todos os mitos, né? Porque diz que a gente tem uma certa idade para casar. Eu casei aos 35. Fui mãe aos 38. E depois que eu tive o Miguel, eu comecei a pensar que não era aquilo que eu queria, sabe? Ficar nesse engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. E como eu fui mãe aos 38, eu ficava assim, caramba, quando meu filho tiver 10 anos, eu vou estar com 48, como é que vai ser minha saúde? E daí eu descobri, né, os treinos online e comecei a treinar em casa. Nesse período, o Miguel devia estar ali para fazer uns 2 anos, eu emagreci bem, sabe? Fiquei assim, caramba, eu estava aí com uns 100 quilos, eu tenho 1,71 m, e consegui chegar ali a uns 88 quilos, o que para mim era, né, uó. Mas aí veio a gravidez da Alice. E como eu tinha emagrecido o corpo, mas não tinha emagrecido a mente, o que aconteceu? Nossa, engravidei, posso comer de tudo, vambora. E nisso eu engordei muito, sabe? Eu cheguei até os 116 quilos. Durante a gestação, isso não era um problema, eu me achava linda, maravilhosa, com aquele barrigão, né? Mas aí, em maio de 2000, a Alice nasceu e os quilos ficaram, porque de verdade aqueles quilos todos não eram da Alice, né? E o tempo foi passando, eu fiz 42 anos em julho, a Alice estava com 2 meses e com 110 quilos. Caramba, o que eu vou fazer? E falei, meu Deus, né? 42 anos, aí vinha a questão dos meus filhos. Como que seria isso? Miguel com 10 anos, eu ia estar aí com 48 anos, né? Alice ia estar... Miguel com 10, ela ia estar com 7. E como que eu ia brincar com os meus filhos? Como que eu ia aproveitar, sabe, a infância deles? Eu não ia conseguir. Com 110 quilos, eu mal conseguia andar. Lembrando que em maio, né, de 2020, quando a Alice nasceu, a gente estava no meio da pandemia. E, ou seja, em julho também. Então, um ponto eu sabia, que o treino poderia me ajudar muito. Nessa época eu ainda não amava treinar, mas eu sabia que era um caminho, porque eu tinha emagrecido, né, treinando. E eu sabia que, assim, não tinha milagre. Não adiantava eu tirar tudo, nem podia, eu estava amamentando, né? Então eu já tinha tentado restrição, já tinha tentado remédio, isso não tinha funcionado. E naquele momento eu nem poderia, porque eu estava com uma bebê, né, que precisava de mim, precisava do meu leite. Eu não poderia contaminar esse leite. Então eu comecei a treinar, claro, e assim, do moderado para o facílimo, porque eu estava com 110 quilos, pós-parto, e enfim, totalmente fora de condicionamento físico, dentro de um apartamento. Então, eu comecei com os treinos online. Era um desafio, porque, como eu já falei, a gente estava no meio da pandemia, Miguel em casa, Miguel sempre estudou e ele não podia sair, então ele queria chamar minha atenção. Às vezes eu treinava, ele estava atacando brinquedo, a Alice chorava, eu tinha que amamentar. Então, assim, eu tive vários desafios, mas eu tinha tomado uma decisão, que era emagrecer, sabe? Eu não queria, aquele corpo de 110 quilos não era o que eu queria. Então, comecei a treinar e comecei a buscar na internet pessoas que
falassem sobre uma alimentação. Porque eu falei assim, gente, não é possível. Será que para emagrecer realmente eu preciso me restringir tanto? Será que para emagrecer eu vou ter que parar de comer as coisas que eu gosto? E nesse momento eu nem posso, eu estou amamentando. E comecei a estudar sobre dieta flexível, ver resultados de pessoas que praticaram a dieta flexível e comecei a fazer escolhas, sabe? Por exemplo, eu amo pão. Eu já cheguei a comer 4, 5 pães no café, sabe? E eu falei, gente, não preciso disso. Então, o que eu posso fazer? Desculpa. É um pãozinho? Então, um pão. Posso comer o ovo? Vou fazer o ovo. E comecei a modificar a minha alimentação. Eu comecei a fazer... Ai, desculpa, tem um negocinho que tá me incomodando. Eu comecei a fazer escolhas no meu dia a dia. Eu posso comer o pão? Posso. Então, vou comer um pãozinho de manhã e uma tarde. Eu posso comer queijo, presunto? Posso, mas qual a quantidade? E eu comecei a estudar, sabe? Buscar a quantidade de calorias. Comecei a buscar a minha necessidade também, sabe? Avaliar a comida que eu tinha colocado no prato. Era aquela quantidade? Eu precisava comer aquilo tudo? Quando eu tinha vontade de comer algum doce, eu realmente preciso comer isso agora? Eu comecei a fazer combinados comigo de, assim, é um doce por dia, é um chocolate à noite, o que eu vou comer? Eu posso comer? Nessa época, eu me intitulava chocolatra, sabe? Então, eu dizia que eu não podia viver sem chocolate. Então, a primeira coisa que eu fiz, colocar um chocolatezinho todo dia, sabe? Ou um chocolatezinho pequeno, eu comprava barra e tirava ali 3 tirinhas. E assim eu fui fazendo, treinando religiosamente todos os dias, de 15 a 30 minutinhos, não mais que isso, tá? Porque eu não, no início não aguentava e também tinha Miguel e Alice em casa. E cuidando da minha alimentação. E nisso eu eliminei 34 quilos em um ano. Gente, foram 34 quilos eliminados sem sofrimento, sem sacrifício, comendo o que eu gostava e amamentando ali minha filha, sabe? Então não tinha essa questão de fazer restrição porque ela precisava do meu leite. Então, esse vídeo aqui é para contar para você, né, para dizer, para afirmar que se eu, né, Gisele, com 42 anos, com 2 filhos, casada, dentro de casa, nessa época eu não podia sair de casa, a gente estava na pandemia, eu consegui eliminar 34 quilos em um ano. Você que quer eliminar 5 quilos, que quer eliminar 10, você consegue. Se você quer eliminar 30, 40, você consegue. Agora, disso tudo que eu falei para você, eu não sei se você percebeu que eu falei muito em combinados, eu decidi, eu busquei. Por que eu tô falando isso? Porque foi aqui, ó. Foi uma decisão aqui na minha cabeça, foi na mente. Então, eu não comecei fazendo restrições como eu já tinha feito antes, eu sabia que não dava certo. Eu comecei educando a minha mente. E aí, por isso, né, eu falo tanto em emagreça a sua mente. Porque você precisa tirar primeiro da sua mente a ideia de que você precisa restringir alimentos. Você precisa tirar da sua mente que você precisa se sacrificar na academia para emagrecer. Você precisa tirar da sua mente que emagrecer é difícil, que emagrecer é impossível. Emagreça a sua mente, tirando dela as crenças que te limitam. Sabe? As ideias de que emagrecer é só para um grupo de pessoas, de que seu biotipo é gordo, de que você não consegue. Eu tô aqui, a proposta desse canal e também do meu Instagram é de mostrar para você que o meu dia a dia de uma pessoa comum, de uma professora que acorda cedinho para poder conseguir treinar porque tem uma rotina atribulada, de uma pessoa comum que conseguiu eliminar 34 quilos em um ano, que hoje já contabiliza 38 quilos eliminados, e que segue firme no seu propósito, buscando ser cada dia a sua melhor versão, é apenas um exemplo de uma pessoa comum
que emagreceu. E que se eu conseguir, você também consegue. É claro que eu vou colocar aqui outros vídeos mostrando formas de facilitar o seu processo. Porque, como eu disse, eu estava sozinha, estava em casa, era pandemia, e muita coisa eu fui buscar, eu fui estudar, eu fui buscar na programação neurolinguística ajuda, eu fui buscar na neurociência, eu fui estudar sobre a mente humana. Então, hoje, eu tenho um conhecimento que pode facilitar o seu processo, tá? Então, esse vídeo eu vou encerrar por aqui, porque a ideia dele era só mesmo te contar um pouquinho da minha história, para que você saiba o porquê do Emagreça Sua Mente, né? E o porquê de uma professora alfabetizadora e professora de matemática estar falando sobre emagrecimento, tá? Essa professora aqui viveu o processo. Então, eu posso dividir com você tudo o que eu passei e melhor, eu posso facilitar o seu percurso, tá? Obrigada por estar aqui, tá? Um grande beijo e continua aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, você curte e compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa emagrecer a mente. Aquela pessoa que vive no efeito sanfona, fazendo restrições absurdas e que emagrece, engorda, emagrece, engorda. Bora emagrecer a mente, para ter o corpo magro dos sonhos e sim, emagrecer e permanecer magra, ok? Um grande beijo e até o próximo!